Bem, gente, boa noite. Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, um programa feito para você que curte e assiste o nosso canal com consultas e entrevistas diversas, esclarecendo e tirando dúvidas. É um show de variedade, ok? E no programa de hoje, os nossos entrevistados serão o ilustre doutor Fábio Cardoso, advogado ilustre, nos brindando, falando sobre adoção. Você quer adotar alguma criança? Então tome ciência da nova lei que está em vigor. Ele vai poder esclarecer algumas coisas para vocês, ok? É muito bom. Se você não tem filho, adote uma criança. É isso aí. Bom, e teremos também, falando sobre o Grande Oriente do Brasil, o doutor Eurípides Barbosa Nunes, que é ex-grão-mestre do GOB de Goiás. Teremos também o doutor Aildo Carolino, atual grão-mestre adjunto do GOB RJ. E teremos também o nosso querido grão-mestre Edmo Muniz Pinho, que eu tenho a impressão que ele vai estar falando sobre as candidaturas do Grande Oriente do Brasil, a nível nacional, dos irmãos Barbosa e Ademir, ok? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Todos os entrevistados vão estar respondendo algumas perguntas formuladas pela direção do programa SOS Verdade. E teremos em nosso momento musical esse médico Roosevelt Jardim, maravilhoso. Ele é acadêmico da Academia Niteroense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes. E, além de médico, poeta, escritor, é também compositor. E ele vai cantar uma de suas músicas aqui pra gente. Vocês vão curtir, maravilha, que esse médico é super dotado, é muito bacana, sensacional. E ele vai nos brindar cantando uma das suas músicas. E além, evidentemente, dos nossos queridos convidados que vão estar saboreando esse jantar maravilhoso, servido pelo buffet Valéria Gervásio Festa, ok? E você quer participar? Venha pra cá. É só ligar pro telefone código 21 2719-1801 e dizer: Reinaldo, eu quero participar do jantar com você. Será um prazer, é custo zero para você, ok? E você também, se você perdeu o nosso programa, você pode acessar via YouTube, né? Programa SOS Verdade, ou acesse o nosso site, que nós temos lá todos os nossos programas no nosso site, www.clubedosadvogados-rj.org.br. Legal? Meus amigos, vamos primeiro entrevistar essa noite, Dr. Fábio Cardoso, por gentileza. Bem, amigos, conforme anunciei para vocês, nós estamos aqui com o Dr. Fábio Cardoso, expert em adoção. Aliás, a principal característica dessa adoção é porque ele é pai adotivo também, né? Ele já deu o exemplo também, não é isso, Fábio? É isso aí. Então, ele vai cumprimentar os telespectadores do programa SOS Verdade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, telespectadores do programa SOS Verdade. Meu amigo, nós preparamos algumas perguntas para você, que apesar do pouco tempo que nós temos, vai dar para você falar alguma coisinha para a gente. Quais as principais mudanças da nova lei sobre adoção, essa lei 13.509 de 2017? O que você pode dizer para a gente? Bem, a lei é recente, né, num projeto dos grupos de adoção, e ela trouxe 3 grandes modificações. A primeira modificação, ela envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, com diversas modificações, mas principalmente com a redução dos prazos, né? Essa lei agora, lei recente, e o Congresso toda hora tem uma lei nova querendo reduzir, né? Os problemas são grandes, trouxe a redução drástica dos prazos, né? Criou o apadrinhamento. Hoje uma pessoa jurídica pode apadrinhar uma criança e um adolescente. Isso é uma novidade vanguardista da nova legislação, né? Trouxe casos novos de destituição do pátrio poder, né? Aquelas crianças que
recém-nascidos que são encontrados. Então, em 30 dias, hoje, se ninguém aparece, ela já é disponibilizada para adoção, ou seja, com a essência de agilizar o processo de adoção. Trouxe modificações também na CLT, né? Permitindo que a futura mãe possa ter garantidos os mesmos direitos trabalhistas de uma empregada normal, né? Com a licença, com o período de amamentação, né? E tudo mais relacionado aos direitos trabalhistas que não existia nessa legislação de quem adota uma criança, e às vezes fica naquele limbo, né? Não sai a sentença, às vezes não há uma liminar de guarda, e aí não tem direito a entrar no plano de saúde, tem vários problemas jurídicos que acontecem com isso, então houve uma proteção muito bonita do legislador sobre essa questão. E uma última modificação nova é do Código Civil, criando uma nova forma de destituição do pátrio-poder naquelas crianças que estão abandonadas. Perfeito. É verdade que o sistema de adoção no Brasil é cruel com as crianças e os adolescentes? Veja bem, Reinaldo, hoje nós temos 47 mil crianças aguardando adoção. Se nós olharmos que esse número, ele é estarrecedor, certo? Se são 47 mil crianças que estão morando nos abrigos, e não diria morando, estão confinadas nos abrigos, então o sistema é cruel, sim. Precisamos tentar, de alguma forma, melhorar esse método, esse sistema, né? Lacan tem um aforismo muito interessante que a mulher não existe, né? Eu diria que a criança não existe, né? E 47 mil que estão ali, nos abrigos, esperando, milhares querendo adotar, e essa ponte não é feita. Então, precisamos contribuir para a diminuição desse quadro terrível e cruel. Concordo com você. Você concorda ou não com a afirmação de alguns que a raiz do problema da adoção está na cultura de buscar, a qualquer custo, a adoção da criança por parentes? Está muito forte isso ainda? É uma interpretação equivocada, né? E até um pouco preconceituosa, essa cultura do biologismo, né? Tem que ser sempre aquela pessoa que tem uma relação de sangue. Nós sabemos que, no nosso relacionamento, né, às vezes temos mais afinidade com uma pessoa que não é de sangue, e construímos na nossa caminhada um carinho por pessoas que não são de sangue. Então, há um certo preconceito, tem algum dogma religioso por trás disso, nós precisamos, de alguma forma, também trabalhar para que isso não exista, né? Ou seja, o mundo está aí e não podemos ter um preconceito descabido sobre essa afirmação. Essa pergunta é bem interessante, que ela tem até raízes em questões religiosas do nosso país, né? Me diga uma coisa, Fábio, sob sua ótica. Quais foram as mudanças de maior impacto com essa nova lei? Redução drástica do prazo. Hoje a criança não vai ficar mais como fica, 2, 3, 4 anos esperando alguém para ser adotada. Isso é uma grande vitória da sociedade organizada, dos grupos de adoção, do legislador que concordou com a mudança. Ou seja, hoje há uma redução e os juízes hoje são obrigados a darem celeridade nesse processo. Então, isso é uma grande vitória de todos aqueles que esperam reduzir esses números drásticos de crianças morando, confinadas nos abrigos, né? Alguns dados aqui que eu anotei, que, segundo os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2016 foram adotados 1.226 crianças e adolescentes. Em 2017, esse número caiu para menos de 1.000. Em sua opinião, o que aconteceu para a redução do número de adoções? Engraçado isso, né? A gente luta pela adoção e aí vê o CNJ divulgar um índice com um número menor de adoções no Brasil, né? Isso significa que estamos ainda precisando trabalhar mais. Precisamos divulgar mais a cultura de adoção, há uma falta de política pública sobre a adoção, uma falta de conhecimento, né? Muitas mães só querem entregar a criança para determinada pessoa, isso hoje não é permitido. E, consequentemente, então, as crianças não entram nesse grupo de adoção. Então, há todo um sistema que precisa funcionar, né? O judiciário também precisa ajudar aos
futuros pretendentes, né, flexibilizando esse pensamento do lado biológico, né, permitindo maior participação, maior publicidade. As crianças nos abrigos não conseguem ser vistas. As crianças estão lá, nós não conseguimos ver fotos, não conseguimos ver dados, né? Você quer adotar alguém, você não é um número. Como eu vou adotar um futuro filho meu com um número? Eu tenho que ver a cara, eu tenho que saber os dados, o histórico de abrigamento ou de violência que ele passou, e se eu vou me apaixonar por ele naquele momento ou não, né? Precisamos mudar esse quadro, né? Só a título de curiosidade, se você me permite, como eu sei que você é pai adotivo, você poderia contar alguma situação relacionada com a adoção da sua filha? Pode ser? Pode, isso deixa a gente muito feliz e muito alegre. Quando eu fiz aqui na comarca de Niterói, né, e eu perguntei à psicóloga, quando terminou nosso procedimento habilitatório, né, que existe um procedimento de habilitação daquelas pessoas que querem adotar, né, sai uma sentença habilitatória e ela tem um prazo de validade. Eu perguntei para a psicóloga qual era o meu número né? Ela falou, o senhor é o número 71 da lista. Aí eu perguntei, quantos anos vai demorar isso? Mais de 5 anos. Eu falei, meu Deus, quer dizer, eu demorei esse período todo, entrei na fila, agora eu vou demorar mais 5 anos. E aí a psicóloga falou assim, o senhor pode entrar nas comarcas, se cadastrar nas demais comarcas. Na época não existia o cadastro único que existe hoje. E assim eu fiz, larguei o escritório, peguei a minha esposa, o carro e viajei o estado do Rio todo. Mais de 30 comarcas, conheço o estado todo, quase todas as comarcas do meu estado eu fui levando a minha habilitação e entrando. Em um dos casos, engraçado, um município que fica perto da Dutra, ali emancipado de um grande município, onde tem até uma escola militar, eu cheguei com o meu cadastro, meu kitzinho, né, para entrar, e o escrivão, vara única, interior, é muito comum isso, e o escrivão falou, aqui a gente não faz adoção. Aí eu falei, como? Não, aqui não tem nenhum caso de adoção, aqui não faz adoção, querendo fugir, não, mas eu quero entrar no cadastro aqui do município. Não. Aí eu falei, olha só, eu nunca me apresentei como advogado, sempre como um pretendente à adoção, né? Mas eu nunca deixei a minha profissão de lado, eu sempre levei meu paletó e gravata no carro. Aí, nessa hora, eu achei que ele merecia um puxãozinho de orelha. Eu fui lá, peguei meu paletó e fui falar com a juíza. E falei com a juíza, doutora, eu quero entrar no cadastro. Ela foi lá, deu um puxãozinho de orelha nele, né, porque é um direito nosso. A Corregedoria de Justiça, na época, tinha um livro específico para aqueles que queriam entrar, né, e eu tive a alegria de ser o número 1 desse município. Ou seja, eu inaugurei o cadastro de adoção desse município. E, quando publicou a sentença de adoção da minha filha, foi a primeira petição que eu fiz desistindo do cadastro, foi lá, em homenagem àquele ato. Legal. Pensei que tivesse sido lá, que você tivesse... Não foi não. Bom, em sua opinião, o Cadastro Nacional de Adoção tem funcionado? O que pode ser feito para melhorá-lo, em rápidas pinceladas? O cadastro foi uma boa ideia, pessoas muito competentes que fizeram, conheço algumas, né? Mas o cadastro ele ficou preocupado com segurança, ficou preocupado com formalismos, e hoje ele não atende ao nosso intento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O cadastro não publica a ordem de entrada. Então, as pessoas hoje não sabem qual é o número da fila. Então, isso cria uma insegurança, cria um ambiente nebuloso em relação a isso. Tanto que hoje o CNJ tem uma resolução e uma proposta já em vigor de alterar o cadastro, de melhorar o cadastro, possibilitando que as crianças sejam vistas, ou seja, para aqueles que têm a senha de cadastro, olhar a foto, olhar o histórico, né? Criar uma certa relação com aquelas crianças que estão lá no cadastro. Então, eu acho que hoje o cadastro, com essa modificação já em andamento, inclusive, ele tende a melhorar bastante. Me diz o seguinte, no dia 20 de fevereiro passado, o Congresso Nacional derrubou todos os vetos presidenciais a dispositivos da nova lei de adoção. Um desses vetos derrubados envolve o apadrinhamento de crianças. Você poderia explicar o que vinha a ser o Instituto do Apadrinhamento? Bem lembrado, Reinaldo. Quase um mês só, né? Nós temos com esse derrubado dos vetos do presidente Temer, tem um mês. E dentro desses vetos, houve o Instituto do Apadrinhamento. O que é o Instituto do Apadrinhamento? É a possibilidade
de que pessoas, e hoje pessoas jurídicas, ajudem, né, aqueles que estão nos abrigos, de modo cognitivo, de modo intelectual, de modo econômico e até emocional. Então, isso é uma grande vitória, né, de todo o segmento de adoção, para que aqueles que estão lá esquecidos, confinados nos abrigos, recebam. Às vezes você não quer adotar uma criança, mas você tem vontade de ajudar uma criança. A sua empresa pode ajudar alguém daquele abrigo A, B ou C, né? Emocionalmente, financeiramente, cognitivamente, com visitas, etc. Né? Isso é muito importante. Me diga uma coisa para a gente encerrar. Que medidas o Congresso Nacional poderia aprovar para melhorar o atual quadro de adoção no Brasil, à vista da sua experiência? Eu acredito que o Congresso pode criar política pública. Nós não temos uma política pública da adoção, seja nas escolas, esclarecendo que entregar um filho para adoção não é crime, não, uma política pública do Congresso nesse sentido. Uma política pública para aquele que mora no abrigo, ele vai fazer 18 anos, vai virar o maior. Não há política pública para ele. Ele, quando vira maior, ele não pode mais morar no abrigo, ele vai para onde? Quem é que vai captar ele? Né? Temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. O menor vira maior e vai para onde? Né? Então, não há política pública para isso. Então, temos que implementar, eu acho que o Congresso pode reduzir os prazos ainda, eu acho que cabe redução dos prazos. Né? Há exemplos muito interessantes no Brasil, de juízes e promotores que são muito agressivos na redução desses prazos, disponibilizando a criança logo. Eu acho que o Congresso também pode dar uma contribuição muito grande sobre isso. Eu vou pensar muito sobre isso. Sabe por quê? Agora fica... O que eles fazem com as crianças? Eles botam na rua? Quando chega a 18 anos, como é que é feito isso? No abrigo não pode ficar. Aí o que acontece? Os grupos de adoção, a sociedade, alguém acaba ajudando, mas sempre alguém fica fora dessa ajuda. Né? E, quer dizer, uma pessoa morou a vida toda, porque ninguém pediu para ser abandonado. A gente tem que ter uma concepção. Ninguém pede para ser abandonado, ninguém nasce para morar em abrigo. Né? Não podemos concordar com isso, que seria um ato covarde da sociedade. Agora, ele morou a vida toda no abrigo, vai 18 anos, você fecha o abrigo para ele? A vida dele é um abrigo. Né? Então, tem que ter uma política pública, que no Brasil temos cota para tudo. Né? Agora, para esse abandonado, esquecemos dele. Mas vai ser pensado, tenha certeza disso. Deixa eu passar às suas mãos o diploma da amizade, ofertada pela Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho o prazer de presidir. Eu quero passar às suas mãos, Fábio, e pedir ao meu diretor que dê um close aqui. E suas considerações finais, prometendo oportunamente você voltar aqui e nos dizer que realmente melhorou a situação e que agora já estão protegendo melhor essas crianças, né, esses jovens que completam 18 anos, que não são largados na rua, não pode ser. Não acredito nisso, e com tanto empecilho que eles fazem para que se adote. Então, nós temos que agilizar mais. Senhores políticos, tomem rumo e vamos agir em função dessas crianças aí. Obrigado, Fábio. Eu agradeço o convite, fico feliz com a oportunidade de falar sobre a adoção e falo para o seu imenso público, né, esse caráter social do seu programa, que tem uma penetração enorme, e digo para você que está escutando esse nosso programa, seu filho já nasceu, basta você encontrar ele. Levanta da cadeira que você vai encontrar. Boa noite. Legal, meu irmão. Muito obrigado. Seja feliz. Bem, gente, continuando a nossa série de entrevistas, nós vamos fazer uma entrevista diferente dessa vez, né? Eu vou convidar nosso querido Barbosa, por favor, que será um dos nossos entrevistados. Ocupe seu lugar, por favor. Nosso querido Edmo, por gentileza, Edmo. E o meu irmão Aildo, por favor. Bem, amigos, conforme anunciei para vocês na abertura do nosso programa, eu estou aqui com esse trio maravilhoso, que aqui está, começando aqui pela minha direita, com o Eurípides Barbosa Nunes, popular Barbosa, tá? Essa figura querida,
que vai cumprimentar os telespectadores do programa SOS Verdade. Boa noite, Barbosa. Boa noite, muito honrado aqui estou, ao seu lado, Reinaldo de Almeida, no programa SOS Verdade. Cumprimentar a todos os presentes, nas pessoas dos irmãos, das cunhadas, dos sobrinhos e, sobretudo, tendo a oportunidade de estar ao lado dessas duas lideranças do GOB Rio de Janeiro, nosso eminente irmão Édio e nosso poderoso irmão Ailton. Perfeito. E tenho certeza que todos nós estamos honrados com a presença de todos vocês e, notadamente, a sua presença aqui hoje, para nós, é uma grande honra. Nós preparamos umas perguntas aqui, que eu sei das suas intenções e das suas pretensões. Então, eu gostaria de saber o seguinte, para que os nossos telespectadores saibam, como é que o irmão pretende inovar o Grande Oriente do Brasil? O processo de inovação, Reinaldo, ele deve acontecer dia a dia em nossas vidas. E, sobretudo, quando assumimos novos compromissos em instituições como o Grande Oriente do Brasil, ou instituições públicas e políticas. O processo, na meta, deve ser inovar. E o GOB, que tem 195 anos, que tem tradição, que tem cultura, mas ele inicia uma nova administração com um tema estabelecido, GOB para os maçons. Significa que o GOB, como instituição centralizadora, deve descer para a base, que são as lojas. O princípio fundamental é a inovação para fazer diferente e prestigiando as lojas, que são as células mais importantes. E o que o GOB precisa para poder continuar crescendo? Olha, o Grande Oriente do Brasil, ele precisa de muita paz, de muita serenidade, neste momento, sobretudo, em que, às vezes, alguns ânimos se exaltam em função da eleição. Então, neste momento, com uma nova administração, o Grande Oriente do Brasil, mantendo esse relacionamento entre os três poderes, Assembleia Federal, Poder Judiciário e Poder Executivo, haveremos de ter metas estabelecidas para um plano nacional de crescimento. Me diga uma coisa, sob sua ótica, como é que você vê a juventude na maçonaria? Olha, dentro do nosso programa apresentado aos maçons de todo o Brasil, nós somos em todos os estados, sem exceção, levando esse projeto GOB para os maçons, a um item que estabelece a criação da Secretaria-Geral da Juventude Maçônica, para abrigar os nossos sobrinhos da APJ, da Ordem do Molê, das Filhas de Jó, e também se somar nessa Secretaria Nacional da Juventude Maçônica um grupo importantíssimo que são os escoteiros. Então, apoio, inclusive financeiro, para que nós possamos ter, dentro do Grande Oriente do Brasil, propostas e práticas de formação de líderes para que estes jovens possam ser melhores maçons, melhores políticos, melhores gestores. Perfeito, perfeito. E como é que o senhor vê essa questão de intervisitação? Olha, a intervisitação também faz parte do nosso programa. Nós tivemos a oportunidade importante para a minha vida maçônica, muito importante, em que, numa viagem internacional do soberano grão-mestre Marcos José, os processos referentes à proibição de intervisitação do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso chegaram a nós e imediatamente assinamos, e nestes estados a proibição não existe. Perfeito. Caríssimo amigo Eurípides Barbosa Nunes, digníssimo ex-grão-mestre adjunto do GOB de Goiás. Eu estou passando às suas mãos esse diploma da amizade, que a Associação do Clube dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro está ofertando a você pelo apoio aqui, incentivo ao Clube dos Advogados de Niterói, que aqui é o local onde nós estamos, e na certeza de que
brevemente, o senhor possa voltar aqui, já que o grande arquiteto do universo assim o permita, já na condição de grão-mestre do Brasil, e para nossa honra, para o nosso orgulho, sabermos que o senhor passou por aqui. Obrigado. Tá? As suas considerações finais para os nossos telespectadores. Muito honrado, muito agradecido de estar aqui com tantos irmãos, com cunhadas, com sobrinhos, com estas duas figuras que são lideranças aqui no GOB Rio de Janeiro, e dizer que sou muito grato. Desejo a todos tudo de bom e que nós possamos realmente iniciar uma nova fase no Grande Oriente do Brasil, não buscando cargo, mas nem promessa, mas com um compromisso maçônico de atuar em equipe, atuar em grupo, juntamente com as lideranças de cada estado. Muito obrigado. Legal. Eu só queria que o senhor aguardasse um pouquinho, que eu vou preparei umas perguntas para o Edmo, mas é sobre o senhor que ele vai falar, se o senhor me permite assim. Meu querido amigo Edmo. Boa noite, meu irmão. Boa noite para você. Eu gostaria que você cumprimentasse os telespectadores nossos. Boa noite, meu irmão Eurípides Barbosa, nosso irmão Aildo também, todos os irmãos que estão aqui presentes, nosso querido irmão advogado também. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez. Olha só, eu preparei uma pergunta aqui para você. Não sei se posso fazer essa pergunta. Se você achar que não devo responder, você não responde não, tá? Olha só. Por que você vota em Barbosa e Ademir para o grão-mestrado, o grão-mestre do Brasil, do GOB do Brasil? Eu voto nos dois, porque nós tivemos o privilégio de sermos o segundo a aprovar essa candidatura do nosso irmão Eurípides Barbosa e nosso irmão Ademir. Então, em nome do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, nós ficamos imensamente gratos em poder votar nesses dois irmãos e amigos para o Grande Oriente do Brasil. Legal. E como você acha que será a administração de Barbosa a nível de lojas? Eu acho que será excepcional, até por causa da própria objetivo dele, inclusive, dentro da constelação do Grande Oriente do Brasil, tem vivência, foi um grão-mestre muito promissor, lá dentro de Goiás. Então, ele vem com um staff muito bom, inclusive de engrandecimento para a maçonaria brasileira. Legal, vocês telespectadores, fiquem atentos aí, porque esse é o homem. Qual a relação com Barbosa, relação com os candidatos? Olha, nós temos um relacionamento muito bom, sempre tivemos. Não só com Barbosa, mas com Ademir também. Ontem mesmo nós tivemos lá no estado de São Paulo, no sábado, aliás, juntos, passamos o dia lá numa cerimônia lá que nós presenciamos, nosso irmão, que fez uma sessão de consagração lá no Rio, em São Paulo. E eu considero Barbosa e Ademir uns grandes irmãos e amigos. Sempre foram profícuos na sua conduta, na sua maneira de ser, entendeu? De engrandecimento para a maçonaria. Que o problema é o engrandecimento, é o que eles fazem, o que eles fizeram, fazem e farão dentro do Grande Oriente do Brasil. Tenho certeza disso, que Barbosa, para esse homem estar falando isso, é porque realmente... É muita responsabilidade receber elogio de um homem como esse. E eu quero tomar a liberdade, Edmo, também de oferecer a você esse diploma, né? Também do diploma da amizade da Associação do Clube de Advogados. Eu dei um outro diploma oportunamente a você, mas esse aqui é especial também, feito a você. Destaca na nossa sala lá. Tá, joia. Eu fiz assim uma coisa rápida, porque nós agimos de improviso aqui, né? Então, programa ao vivo tem que ser assim. O meu diretor sempre fala assim, olha, o programa tem que ser ao vivo, então vamos lá. Bom, e eu tomei a liberdade para que você também participasse desse mini debate aqui, né?
E, Ailton, meu querido Ailton, eu gostaria que primeiro você cumprimentasse o nosso telespectador. Eu deixei um microfone para você aqui, você ficou privilegiado, ficou com o microfone à parte. Você pode cumprimentar o nosso telespectador, por favor? Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o meu irmão, nosso comandante desse programa muito especial, SOS Verdade, irmão Reinaldo de Almeida. Obrigado. Eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você pensa sobre a candidatura do Barbosa Nunes para grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil? Eu penso que já foi dito, em grande parte aqui, pelo nosso eminente irmão Edmundo Espinho. O Barbosa Nunes, como eu costumo falar em relação àqueles que pleiteiam, aqueles que buscam alcançar determinados cargos especiais na nossa constelação maçônica, no caso de grão-mestre, ele precisa ter, no meu entender, uma trajetória maçônica e profana, ou não maçônica, muito especial. E o Barbosa Nunes, efetivamente, ele consegue ter essa trajetória, e uma trajetória incontestável. Então, eu acredito que, além disso, o plano de trabalho dele, o plano de gestão dele, que foi apresentado, está sendo apresentado ao longo desse tempo, não nos deixa dúvida que, com certeza, será um grande administrador, um grande gestor que o nosso Grande Oriente do Brasil merece. Legal. Eu vou fazer uma pergunta que você também fica à vontade para não responder, porque eu não sei se é permitido, eu não conheço bem o estatuto de vocês. Mas me diz uma coisa: as eleições do GOB do Rio de Janeiro também estão próximas. Sabendo que eu sei que o Edmo não pode mais se candidatar ao grão-mestre do GOB Rio de Janeiro, você pretende se candidatar? Realmente é uma pergunta que eu vou tentar responder. Na verdade, hoje, pela legislação eleitoral maçônica, ela não permite que nós dissemos que somos candidatos. Então, nós não somos candidato em razão da legitimidade ou da legalidade da lei. Mas, com toda certeza, depois da gente ter caminhado e ter conquistado, através da liderança do nosso eminente irmão Edmo, um trabalho fantástico dentro do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, e de ter também o apoio voluntário, espontâneo, praticamente em todas as regiões do Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, em relação à possível candidatura nossa, é claro que eu não sou candidato hoje, mas tenho pretensão, sim, de ser candidato para poder levar adiante aquilo que foi começado e que continua pelo nosso líder maior aqui no Estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Edmo. Então, tá. Dada essa resposta, eu vou alimentar mais uma coisa aqui. Se você for candidato e eleito, teria algum projeto que você gostaria de implementar no âmbito do GOB-RJ? Meu irmão Reinaldo, eu trabalhei por quase 40 anos na área de educação superior e em vários níveis. Então, eu tenho um amor, assim, incondicional pela educação. Eu penso que o nosso país, ele poderia, com toda certeza, alcançar os mais altos patamares se houvesse investimento efetivo na educação para todos. Da mesma forma, eu penso em relação à maçonaria. Se nós investirmos realmente na educação maçônica, e aí eu falo de um modo geral, com toda certeza nós caminharemos muito. Mas, por outro lado, também, eu não posso deixar de mencionar as nossas conquistas. Eu falo os nossos porque eu participei de todas, juntamente com o nosso líder maior, que é o nosso irmão Edmo, que foram, sobretudo, no Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, que, com certeza, deve estar servindo até de referência para outros Grandes Orientes, que foram as conquistas, tanto no âmbito administrativo, econômico, financeiro, a harmonia em relação aos poderes e todos os órgãos
do nosso Grande Oriente Estadual, assim como bem defende a harmonização o nosso irmão Barbosa. Sob sua ótica, qual seria uma das maiores carências dos maçons do GOB no RJ? Olha, eu penso que sobretudo, em relação à educação maçônica, isso no âmbito geral, e mais a comunicação e informação. Quando nós chegamos lá no GOB, como eu referi há pouco, GOB-RJ, nós tínhamos um problema trágico. Realmente, o Grande Oriente estava esfacelado. Uma série de fatores, não vem ao caso agora. E aí, qual foi digamos assim, a iniciativa do nosso grão-mestre Edmund Espinho? Bom, nós vamos resolver primeiro a questão da harmonia, recuperar a questão administrativa, Perfeito. Sanear as finanças. Não só saneamos, como também colocamos numa situação muito saudável, graças a Deus. Perfeito. Bom, então foram situações emergenciais e prioritárias. Agora, os caminhos, as estradas estão pavimentadas. Então, eu penso que o próximo passo agora, além da manutenção dessas conquistas, seria nós avançarmos um pouco mais no sentido de irmos de encontro àquilo que os irmãos tanto nos pedem, tanto nos questionam, por que a gente não faz, é a questão da educação maçônica, de um modo geral, e a comunicação e informação. Às vezes, nós temos um setor de comunicação e informação, mas em razão da precariedade, da falta de pessoas especializadas naquilo, então a gente, às vezes, demora um pouquinho a fazer a comunicação devida. E aí, o que acontece? Essas mídias que nós temos por aí, elas são muito rápidas. E, na verdade, elas são rápidas demais, sem averiguar a veracidade daquele fato. Para concluir, eu quero que você conclua com a seguinte pergunta. O que é ser um bom maçom? Olha, eu acho que é simples. E não é. Eu costumo falar sempre que tenho oportunidade em união, integração e comprometimento. Então, eu penso que, quando a gente fala na união, a gente está falando, de um modo geral, na fraternidade. A união vem antes da fraternidade. A fraternidade ela acaba realmente premiando essa união. E o comprometimento é exatamente aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos a partir do momento que nós somos convidados, que nós ingressamos na ordem, a partir dos primeiros instantes, dos primeiros passos. E a cada momento, a gente tem que renovar um compromisso. A cada momento, a gente renova um compromisso. Depois de algum tempo, grande parte dos irmãos, grande parte dos maçons, eles acabam esquecendo. Então, eu penso que, se levarmos em conta aquilo que nós prometemos, aquilo que nós nos comprometemos, através dos nossos compromissos, através das nossas considerações e aceitações, que eu chamo de comprometimento com aquilo que está escrito, que nós aceitamos, com aquilo que nós concordamos, aí sim alcançaríamos a esse patamar do bom maçom. Que maçom, qualquer um pode ser, desde que ingresse na ordem. Agora, o bom maçom é preciso cumprir tudo aquilo que ele se comprometeu. É preciso que ele cumpra exatamente aquilo que estava escrito lá, que ele disse que cumpriria tranquilamente, e depois, muitas das vezes, ele acaba esquecendo, e aí fica a ausência desse comprometimento. Perfeito. Muito bem explicado. Eu gostaria também de passar às suas mãos esse diploma da amizade, né? Em nome da Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro, é com carinho que eu passo às suas mãos. E suas conclusões finais para que nós possamos
aguardar uma outra visita sua, já como candidato, se for o caso, né? Quiçá já também eleito. Não sei o tempo que você vai levar para voltar aqui. Eu espero poder estar com você novamente aqui no programa SOS Verdade, se o grande arquiteto do universo assim o permitir. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Reinaldo pelo convite, pela honra de, mais uma vez, estarmos aqui, participando desse excelente programa SOS Verdade, e que já se tornou um ícone entre nós. Então, eu espero que, brevemente, você possa retornar e com o sucesso que você tem tido até hoje. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e, por que não dizer, os agradecimentos de todos nós, irmãos do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, pela sua benevolência para conosco. Obrigado de coração. Nós vamos... É evidente, mais uma coisa aqui, só um instantinho, meu irmão, por favor, Ed. Vou te dar em primeira mão, acho que para todos nós aqui, nós estamos comprando a sede, depois de 40 anos do Grande Oriente do Brasil, nós estamos comprando, inclusive agora, a sede no Rio de Janeiro, uma área, um andar todo lá no prédio, na Presidente Vargas, e isso em primeira mão, estou dando para você aqui. Ontem acabamos, já conversamos lá mais ou menos, vamos só agora esperar a publicação. Eu acredito que dentro de mais uns 60 dias nós estaremos já de casa nova. Legal, nós vamos estar lá prestigiando também para gravar uma situação da posse de vocês lá. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Aguarde. Bem, gente, iniciando nosso passeio das câmaras, eu quero apresentar a vocês mais uma vez e agradecendo aqui o Edmo pela sua presença aqui, pela sua participação. Obrigado, meu irmão, e desejo sucesso à sua empreitada aí, que é de apoio ao nosso amigo Barbosa. Atualmente a situação é essa, não é isso? Legal. Agradecendo aqui o Aildo, aqui meu irmão Aildo e o nosso querido Barbosa. Obrigado pela sua presença, que você tenha uma caminhada vitoriosa, porque a sua vitória será a nossa também, tenha certeza disso, tá bom? Tamo junto. É isso aí, é isso aí. Felicidade para vocês. Continuando nosso passeio, eu quero apresentar aqui, meu amigo, Augusto César, ali Augusto César, meu irmão Matheus, que é figura querida, aqui o Nilton Gomes, obrigado, Nilton, pela presença. Paura, essa figura querida que está aqui do Paura, né? Bruno Paura. E o Richard Chagas, obrigado pela sua presença, tá bem? Continuando nosso passeio aqui, aquela figura querida ali, ó, o Paulo, lá na direita, lá. Alô? Paulo Roberto. Alcione Valente, desculpa, Alcione Valente, Vandir, Encarnação. Quero aproveitar essa oportunidade e convidar você para usar esse espaço maravilhoso da Casa Rangel Festa. Se você quiser fazer uma festa com ambiente selecionado, é só ligar para código 21-2719-1801. Casa Rangel Festas para você. Legal?
Vivem perdidas no tempo imagens e boas ações. Cada vez se enche o inferno de tantas promessas vãs. Calhordas que compram o tempo e fazem do mar ilusão. Destroem as verdades com armas, tem gozo em viver sem razão. Ai, 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 ai. Na frente cavalo e peão, peito forte para morrer. Por trás vem ordens covardes de reis rico e poder. Canalhas se escondem nos templos, suas ordens são só para matar. Enfadam suas rainhas, a morte faz o bispo rezar. Ai, 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 ai. Luxúrias aos seus cavalos e morre de fome o peão. Se fartam reis e rainhas na torre presa visão. Nos templos o sacerdócio, oram por eles o bispo. No filme é um ser tão dócil e no campo tua vida em confisco. Ai, 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 ai. Pervertem costumes, famílias, do dinheiro faz o refrão. A força dos seus impérios jogam as vidas no chão. São tantas as nossas dores, maldito império burguês. Nos cegam perante as cores e nos fazem jogo de xadrez. No fundo sempre a esperança, na frente do amanhecer, trazendo nas nuvens escuras retratos do teu prazer. Olhai por esses, ó sol, tu que és luz e esplendor, secai todas as suas lágrimas e abomine também sua dor. Obrigado. Continuando nosso passeio, concluindo aqui a minha direita aqui mesmo, o Manuel Barbosa e o Luciano Argolo. Obrigado, Luciano, pela sua presença. E, finalmente, nessa mesa aqui, eu reservei esse espaço aqui, gente, porque eu queria homenagear essa figura que aqui está. Meu amigo Pedro Amaral, que eu quero aproveitar, Pedro Amaral, para te dar esse diploma da amizade ofertado pela Associação de Clubes dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, pelo apoio que você vem dando aqui, permitir que nós pudéssemos prosseguir com essas filmagens diretamente aqui de Niterói para o mundo, né? Continuando nosso passeio, eu quero apresentar a senhorita Luísa. Obrigado pela sua presença aqui. E parabéns, ó, papai e mamãe maravilhosos, hein? E Ana Benevelu. Isso. E Fábio Cardoso, essa figura querida, que o grande arquiteto do universo continue iluminando você para que você possa ir em frente nessa missão, que é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Vá para o Tivupo, já aguarde. Lamentavelmente, estamos chegando ao final de mais um programa SOS Verdade. Eu não poderia encerrar esse programa se oferecer essas flores à minha amiga Ana, que hoje está nos prestigiando com sua presença aqui. Reinaldo, muito obrigada pelas flores. Eu que fico agradecida. Tá? Legal. Mas nós é que agradecemos a sua presença aqui
E eu quero lembrar vocês que esse aqui é o Jornal Arauto dos Advogados. É informativo da ACAERJ, Associação de Clubes de Advogados do Estado do Rio de Janeiro. É o informativo mais completo, hein? Se você quiser receber na sua casa ou no seu escritório, é só ligar para 2719-1801, código 21, que nós enviaremos o exemplar gratuitamente para vocês, ok? E eu quero deixar a seguinte mensagem para você que está nos assistindo. Eu procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é saber decidir. Até semana que vem e um beijo no seu coração. Tchau.